Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil nesta segunda-feira, dia 26 de outubro. Você está nos acompanhando aí pelas antenas parabólicas, pela NET Claro TV, também Neo TV no Brasil e no Paraguai, pelo Facebook e também o portal sba1.com. Também estamos na TV Imaculada Conceição, que você acompanha a partir de agora. Começa o programa de hoje falando sobre importações chinesas de carnes e miúdos. Os números realmente são impressionantes. Em setembro, a China importou 830 mil toneladas deste tipo de produto e esses números mostram uma alta de 63%. É o que nós vamos mostrar agora em tela para você. Você que está nos acompanhando em todo o Brasil, você tem aqui a primeira tela mostrando o volume que a China teve durante esse mês de setembro. Volume de 830 mil toneladas, 63% de alta, como eu havia dito. As despesas ou investimento da China nessas carnes totalizaram 2 bilhões 325 milhões de dólares, alta de 40,5%. Entre janeiro e setembro deste ano, a China importou 7 milhões 410 mil toneladas. São números realmente que chamam a atenção porque eles são impressionantes. Assim como as importações de carnes, aí separando, né, suína e bovina, as importações de carne suína. Essas importações totalizaram 380 mil toneladas de carne suína feitas pela China durante o mês de setembro, uma alta de 121% frente ao mesmo período do ano passado. Vamos colocar em tela aqui, você acompanha comigo como é que ficou esse cenário para a carne suína lá na China. Você tem aqui o volume de 380 mil toneladas, alta de 121,6%. Uma despesa total de 924 milhões e 500 mil dólares, alta de 146,6% na despesa ou investimento para aquisição de carne suína feita pelos chineses. De janeiro a setembro deste ano, foram 3 milhões 290 mil toneladas que foram importadas pelos chineses para este período. Dou sequência aqui agora para falar da carne bovina. Os números apresentam alta para a carne bovina, tem um investimento maior em relação à carne bovina, que é mais cara no cenário internacional. Contudo, você vai ver que, em termos de despesa ou investimento, ficou 1% abaixo. Mas eu mostro aqui na tela, fica mais fácil para se entender. Você tem aqui um volume total de 180 mil toneladas de carne bovina importada pelos chineses durante o mês de setembro, alta de 18,9%. As despesas ou investimentos totalizaram 777 milhões e 80 mil dólares. 777 milhões e 80 mil dólares. Esses foram os números, trazendo aqui um total de importação chinesa no volume de 1 milhão 570 mil toneladas no acumulado do ano. De China, mas agora eu falo de soja e China. E a China, em relação ao Brasil, durante o mês de setembro, aumentou bastante aí a importação de soja aqui do Brasil, chegando aí a uma alta de 51,4% entre o que acontecia em setembro do ano passado e setembro deste ano. Você vê comigo como é que ficaram os números em relação à China e olha só o que nós temos. Até o dia 22 de outubro, só um instante aqui, eu acabei trazendo aqui o gráfico errado, pode voltar aqui um pouco para trás. Nós estamos falando, só vou ter que pular aqui um pouco, daqui a pouco a gente fala da G Rural, estou conversando com a minha equipe. Traz agora, por favor, as informações em relação à China, em relação às importações de soja. Esse é o assunto de agora. China teve uma importação maior, chegou a 7 milhões 250 mil toneladas, se a minha cabeça estiver boa, é uma alta bastante forte, com mais de 50% de elevação. Agora sim, nós trazemos aqui os números, estamos falando de importação chinesa de soja vinda do Brasil. Aqui, de acordo com a administração geral da alfândega chinesa, em setembro de 2019 foram 4 milhões 790 mil toneladas. Setembro deste ano, 7 milhões 250 mil toneladas. Então aqui tem uma alta bastante relevante de 51,4%.
4%, de acordo com os números que foram apresentados pela Administração Geral da Alfândega. Aí, pegando da onde mais veio soja dos Estados Unidos em setembro, 1.170.000 toneladas que chegaram na China, para um total, aí toda a soja importada pelos chineses, de 9.800.000 toneladas, é o que eu trago agora para você que está acompanhando a gente aqui. Esses números, deixa na tela um pouco, eles são curiosos porque, evidentemente, a China está comprando muito mais soja dos Estados Unidos agora, porque por lá tem soja ainda, tem soja para comercialização, eles têm aproveitado aquela situação da primeira fase de acordo. Entretanto, a soja que tem entrado no país segue sendo aqui do Brasil. Sigo falando a respeito de soja. E nesta segunda-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano recebeu a informação de exportadores privados da venda de 263.000 toneladas de produtos de soja. Esses produtos de soja foram separados em farelo de soja, que foram para as Filipinas, e o restante de soja para destinos não declarados. Veja conosco agora como é que vem os números para a soja negociada na Bolsa de Chicago. Você tem aqui os dados, hoje Chicago vindo em elevação para os negócios neste momento, mas dentro da estabilidade, ligeira elevação. Novembro vem com $10,84 o bushel, janeiro $10,80 mais 2, março $10,67 mais 2, maio $10,60 mais 6 por bushel. São os negócios que destaco agora com soja em Chicago. Veja agora como é que vem o dólar comercial é o assunto de agora, você acompanha comigo aí o que vem, R$ 5,62 mais 7, deixa eu questionar aqui a minha produção, parece que está em estabilidade o dólar, mas esse assunto então falo com Walter Pulga Júnior para saber como é que vem a moeda norte-americana neste momento. Vamos falar com Walter Pulga. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. 5,62 para o dólar neste momento, vai influenciando os negócios. Soja em Chicago está estável, mas estável lá em cima, viu, Pulga? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, de fato o que está ocorrendo é uma grande oscilação com o dólar, porque agora há pouco, perto de 10 horas da manhã, aproximadamente 10h30, o dólar já rompia a barreira de 5,66, chegava a R$ 5,66 mais 30. Tudo isso por conta de notícias vindas do exterior que influenciavam hoje o mercado de câmbio no Brasil. O dólar registrava uma alta contra o real logo pela manhã, refletindo aí uma cautela generalizada em todo o mundo, uma corrida para o dólar em função de aumento de casos na Europa, de coronavírus, do Covid-19 na Europa e também nos Estados Unidos. O dólar chegou a avançar para 5,66 mais 30, mas agora há pouco já voltava a cair para 5,61. E neste momento está 5,62 mais 60. Ou seja, o dólar vinha em alta, cedeu rapidamente e tudo isso porque há, na verdade, muita preocupação no mercado com o que está ocorrendo nos Estados Unidos e na Europa. Os investidores temem que a recuperação das economias de alguns dos principais países europeus e também dos Estados Unidos seja, vamos dizer, tem um ritmo mais lento. E isso traz muita preocupação e, às vezes, uma corrida para o dólar, que é um instrumento de maior liquidez, o ativo de maior liquidez. Agora, o repercutiu muito, e agora há pouco, nos principais sites nacionais, brasileiros e internacionais também, é que uma cidade do Texas, El Paso,
adotou um toque de recolher para conter o avanço da Covid-19. Essa ordem prevê que os moradores da cidade de El Paso, no Texas, fiquem em casa entre 22 horas e 5 horas da noite seguinte. Bom, as autoridades de El Paso, perto da fronteira dos Estados Unidos e México, determinaram esse toque de recolher noturno para conter o avanço de Covid-19 na cidade. O jornal Valor Econômico lembrava agora há pouco que a ordem partiu do governador do Texas, Greg Abbott, que disse que instalaria 50 leitos no local e que poderia, se necessário, criar outros 50 leitos para atender os doentes. São mais de 900 profissionais de saúde do estado do Texas que já foram enviados para a região para apoiar, o combate a esse avanço da Covid-19. Tudo isso causou tumulto no mercado. E em Wall Street, os principais índices vinham em baixa. Essas novas infecções que atingiram níveis recordes nos Estados Unidos, na cidade de El Paso, lá no Texas, causaram aí uma baixa acentuada em papéis, por exemplo, de empresas aéreas. Perderam muito os papéis da American Airlines, lá, da United Airlines, também do Booking Holdings, noves fora. O que nós temos é uma baixa no mercado internacional. Não há como esperar nesse momento que haja alguma recuperação diante dessas notícias ruins de retomada, de avanço da Covid-19 em alguns desses países que representam economias expressivas no mundo. Lógico, nosso índice Bovespa avançou com o noticiário corporativo intenso, apesar de um exterior desfavorável. E veja, neste momento, nosso índice Bovespa começa a ceder, tem queda de 0,02%, pressionado pelo que ocorre lá fora. Agora, nosso índice Bovespa já chegou a passar de 101.780 pontos hoje. Assim como o dólar subiu, o índice Bovespa também subiu hoje, mas em seguida começa a recuar. Acompanha o que está ocorrendo lá fora. Por isso, nós temos muita oscilação no mercado. Em poucos minutos, há mudança de comportamento. Neste momento, os principais índices nos Estados Unidos vêm em queda, também preços do petróleo vêm em baixa, porque já há temor sobre a recuperação, a retomada da movimentação econômica em todo o mundo. Se a doença continua a avançar nesses países, lógico, dificilmente essa recuperação virá rapidamente. As ações de bancos sobem no Brasil, Santander, Bradesco tinham alta agora há pouco e davam alguma sustentação ao índice Bovespa. Mas a perspectiva hoje não é muito boa, não. As notícias que vêm de fora influenciam o mercado brasileiro e a nossa bolsa deve ceder e o dólar tende a subir. É com você, Fabiano. Certo, Pulga, obrigado pela participação. Sigo por aqui agora falando de soja. Vamos saber como é que vem soja no porto brasileiro agora. Você tem comigo aqui 2 portos de referência. Esses valores estão, evidentemente, influenciados também pelo dólar. R$ 155,00 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e Paranaguá, com entrega em novembro, de acordo com a Granos Corretora, é o que eu trago agora no Agricultura BR. E agora a gente fala também a respeito da semeadura da soja. Na AG Rural, em boletim divulgado na manhã desta segunda-feira, mostrou que em todo o país teve uma elevação, teve uma melhora, bastante consistente, saiu de 9% para 23% a semeadura da soja nos estados produtores por conta das chuvas que ocorreram. Você vai acompanhar comigo agora como é que vem essa semeadura no país. Você tem aqui até o dia 22 de outubro, 23% da área semeada, o que representa uma área total de cultivo, que já passou pelo processo de 5.600.000 hectares, é o que eu destaco aqui no Agricultura BR. Modernização das leis trabalhistas e, principalmente, aquelas normas que atingem o trabalho na agricultura e também na pecuária. É o que nós vamos agora acompanhar na entrevista realizada por Sara Kirchhoff. Lohane Martins Romani está conosco pela internet, lá de Patos de Minas, Minas Gerais, ela que é também produtora. Vamos conversar então sobre a assinatura dessa portaria da norma regulamentadora 31, um assunto aí bem comentado nos últimos dias no agronegócio. Lohane, você que é advogada, especialista em direito trabalhista rural e também uma das fundadoras da Academia Brasileira de Direito do Agronegócio, eu gostaria que você comentasse o que muda na prática após essa assinatura. Seja bem-vindo ao canal do Boi. Muito obrigada, Sara. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito o convite. E é um tema extremamente novo, né, Sara? Acabou de sair realmente a alteração da ANR 31, que é a ANR mais importante que a gente tem aí ligada ao agronegócio de uma forma geral.
Essa alteração, para quem não sabe, assim, ela veio através do programa Descomplica Trabalhista, trazido aí pelo governo federal, e tinha sido suspensa esse pedido de alteração. Essa alteração foi requerida no ano passado, em 2019, e ela tinha sido suspensa por a concessão de uma liminar, que tinha sido impetrada aí pelo Ministério Público do Trabalho. Mas aí agora, no início de outubro, a AGU conseguiu a suspensão dessa liminar. E aí ontem foi, então, aprovada essas alterações aí, e muitas alterações na questão da NR31. Essas alterações que foram trazidas, Sara, elas têm uma previsão de gerar uma redução de custos aí no agronegócio, no setor rural, de, em média, mais de 4 milhões, tá? 4 bilhões. Ela está estimada em 4,3 bilhões de redução de custo anual no setor do agronegócio. Então, ela vai ter um impacto grande aí mesmo. Lohane, e em relação às contratações, né, de funcionários, como é que fica a partir de agora para os pequenos e médios produtores brasileiros? Então, eu achei muito interessante essas mudanças que foram trazidas. Eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre quais foram essas mudanças em especial. Mas eu achei muito interessante justamente porque a proposta de mudança foi para poder olhar para as diferenças entre um pequeno produtor, um grande produtor, e também pela questão da gente olhar para o agronegócio, para esse setor que tem particularidades. Inclusive, um dos pontos que foi trazido ontem foi com relação a isso, que na NR31 a gente tinha muitas questões que eram do meio urbano e foram trazidas ali para o meio rural como se fosse a mesma coisa. Enquanto no setor do agro a gente tem particularidades, a gente tem a questão do sol, que é uma questão muito particular do agro. A gente tem, por exemplo, uma das mudanças que foram trazidas foi a questão da distância do local onde é armazenado defensivos agrícolas, agrotóxicos, pesticidas, todas as questões de defensivos. Na NR31 antes, a gente tinha que era obrigatório uma distância mínima de 30 metros entre o local onde eram armazenados esses defensivos e outros locais onde fossem residir pessoas e também onde fosse ter guarda tanto de alimentos, medicamentos, como fonte de água. E agora hoje a ANR mudou para poder ter essa distância mínima de 15 metros, para atender a questão de pequenas propriedades. Às vezes eu não tinha um estabelecimento tão longe assim para poder guardar esses defensivos agrícolas, né? Então é justamente olhando para essas particularidades, que nem sempre era possível manter essa distância, considerando essas pequenas propriedades. Lohane, quais que você vê ainda que são os principais desafios aí do setor trabalhista no meio rural? Claro que agora a gente tem alguns avanços, né? Mas o que você entende que ainda é mais desafiador no campo em relação ao trabalho? Olha, Sara, eu vejo que, para mim, assim, eu acredito que os maiores desafios estão muito ligados a essa proposta de mudança da ANR, que é justamente para enxergar a implementação de fato da legislação trabalhista à realidade do agronegócio. A ANR, por exemplo, ela trouxe uma outra alteração com relação ao trabalho itinerante, porque pela NR31, antes dessa de 2005, quando você tinha um trabalho, o funcionário ficava na jornada de trabalho entre uma jornada e outra, você tinha que fornecer para ele alojamentos sanitários, a questão de refeitórios. E o que acontece, por exemplo, na pecuária? A gente tem muitas vezes um funcionário que está em cima de um cavalo, que está um tratorista também, que está com esse trabalho itinerante, que às vezes hoje ele vai estar aqui, amanhã já em outro local, e aí como que você vai ficar fazendo o deslocamento desses alojamentos, ficar atendendo isso? Então essa mudança na ANR, ela também veio para poder olhar para isso. Então essa ANR nova já trouxe essa questão de atender essa particularidade do trabalho itinerante, para tirar essa obrigação desse alojamento fixo, considerando que a gente tem toda uma série de normas também para alojamentos rurais, tem distância entre camas, tem que ter no mínimo 1 metro, a questão de altura, então são várias normas, sabe? E é isso que eu vejo, Sara, o desafio é esse, é poder olhar mais para a realidade do campo, para o que tem ali de particularidade de fato, sabe? Uma outra questão que achei interessante, a mudança que foi trazida, a questão de quando você tem a guarda de defensivos e agrotóxicos em quantidades menores, em até 100 quilos ou até 100 litros, por exemplo. Que agora, com essa mudança, vai ser permitido que essa guarda seja realizada em armários próprios, né, seguindo todas as normas, que aí tem que ser anti-chamas, tem que ser pintura anti-chamas, tem que ter a questão de sinalização, mas é permitido que seja feita essa guarda em um armário.
Antes a gente tinha que ter toda a questão de um cômodo específico para isso, considerando aquela distância. Então, olhando, tá vendo, para essas particularidades. Às vezes um produtor ele tem uma guarda tão pequena e mesmo assim ele tem que seguir aquela norma, manter os 30 metros de distância. Então é uma dificuldade, né, trazer isso para a realidade do campo. Que é muito diferente de muitas outras, né? Lohane, para encerrar então, eu vejo que você enxerga com bons olhos, né, essa assinatura aí da NR31. Você entende então que ficou bom tanto para o produtor quanto para o trabalhador? Isso, e inclusive essas mudanças trazidas pela NR31, elas foram discutidas entre trabalhadores e produtores. Então, eles até comemoraram, eles falaram que foi inclusive uma vitória para todo o setor. E para mim, eu acredito, eu trabalho muito, Sara, com compliance trabalhista no agronegócio, que é realmente trazer o cumprimento da legislação, né, ali para o produtor. E eu vejo que não existe isso de pensar, eu faço um trabalho só para o produtor. Quando eu consigo levar esse trabalho para o produtor, eu trago também qualidade de vida para o trabalhador. Então, eu acho que isso é uma forma da gente fazer as coisas regulares, trazendo qualidade de vida para o trabalhador em conjunto, sabe? Olhando para o próprio trabalhador, ele sabe que às vezes aquilo ali não tem como ser implementado naquela realidade do campo. Então, não é uma questão mesmo de adequação com aquela realidade, né? Com a questão, às vezes, de um trabalho onde a gente está a céu aberto, onde tem sol, tem chuva, tem todas as questões climáticas influenciando o agronegócio o tempo todo. Então é muito diferente, sabe? Eu falo, é completamente diferente de uma empresa, né? Sim. A gente tem uma indústria a céu aberto. Então eu acredito que essas mudanças que olham para essas particularidades do agro, elas são muito positivas. Perfeito, Lohane, que bom. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Obrigada pela disponibilidade aí. Obrigada a você, Sara. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi meu. Essa foi então Lohane Martins Romani, advogada especialista em direito, né? Direito trabalhista no meio rural. Devolvendo sinal, é com vocês. E por aqui falamos de milho, vamos dar uma olhada como é que vem o cenário do milho internacional lá nos Estados Unidos, Bolsa de Chicago. Nós temos milho recuando no dia de hoje. Todas as posições acima de 4,15, acima de 4,17. Posição de dezembro vem a 4 dólares 17 centes mais 4 bushel. Março, 4 dólares 18 centes mais 2. Maio, 4 dólares 19 centes mais 2. E a posição de julho a 4 dólares 18 centes mais 6 por bushel. São os negócios que eu destaco agora no Agricultura BR, que você acompanha por aqui. O Brasil é a maior potência econômica da América Latina e tem no setor do agronegócio o seu principal propulsor. Acontece que aqui no país nós temos um custo que é elevadíssimo e além da carga tributária, que é sempre muito forte, tem também o fator de logística, o fator de frete, que para muitos, Brasil tem o frete mais caro do mundo. A hidrovia e a ferrovia podem vir a trazer soluções para isso e é o que nós vamos conferir na reportagem de Berenice Leite. O frete mais caro do mundo. Em um país onde 65% do transporte da safra é feito por caminhões, essa é a realidade do setor produtivo brasileiro. Em termos de commodities, o custo interno de outros países é bem menor se comparado ao Brasil. Para se ter uma ideia, em Mato Grosso, onde se concentra a maior parte da produção de grãos do país, a distância média até o Porto de Santos é de 2.000 quilômetros. E quem arca com esse custo é o produtor. Sobre esse assunto, a gente conversa com o diretor executivo do Prologística, Edeon Vaz. O Brasil, ele tem 65% do nosso transporte da safra é feito por caminhões. Nós temos no Brasil o frete mais caro do mundo em termos de commodity. Por quê? Porque nós usamos caminhão. Nos outros países, a Argentina, por exemplo, a distância média dela, da lavoura até os portos, é 300 quilômetros. A distância média dos Estados Unidos até os portos é 1.000 quilômetros. A distância média Brasil é 1.100 quilômetros. Mas
levando isso para o centro-oeste, no caso Mato Grosso, onde nós temos a distância média até os portos é de 2.000 quilômetros, nós temos um custo extremamente elevado. Então, nós temos ali, de Sorriso, Mato Grosso, até Santos, e de Santos até Xangai, na China, nós gastamos 110 dólares. Agora, por que nós gastamos 110 dólares? Porque o nosso custo interno é muito alto. O custo marítimo nosso é igual ao dos outros países, 36, 37 dólares, mas o nosso custo interno é muito alto. São 84 dólares para esses 2.150 quilômetros. Os Estados Unidos, eles têm uma logística aquaviária, ou seja, o uso das hidrovias do Mississippi e seus afluentes, eles conseguem ter um custo interno extremamente menor que o nosso. Então o custo interno deles, numa média entre o hidrovia e a ferrovia, ele gasta 20 dólares no interno, mais 36 dólares no marítimo. Então, por que eles têm isso? Bom, primeiro que eles têm o sistema de hidrovias do Mississippi e nesse sistema, que tem 119 eclusas, eles têm um transporte extremamente barato. Para 1.500 quilômetros eles cobram entre 10 e 18 dólares, porque no caso deles o frete dos grãos é feito como frete de retorno. Bom, então se eles fazem o frete de retorno, o que eles estão levando? Eles estão levando carvão mineral para as termoelétricas e estão voltando com grãos a serem embarcados nos navios. Por isso que fica tão barato. Mas eles têm 220.000 quilômetros de ferrovias. Quando a gente calcula o frete do meio oeste americano até os portos de Seattle, já no Pacífico, esses 3.000 quilômetros, eles gastam, em média, 33 dólares. Então, considerando a média do hidroviário mais o ferroviário, são os 20 dólares que eles gastam. Nós gastamos 110 dólares para colocar na China e os Estados Unidos gastam 56, né? Então, nós basicamente estamos perdendo 50 dólares, né? 54 dólares, por não termos uma logística adequada ao transporte de commodities. As commodities do Brasil, ela acaba sendo retirado essa diferença do bolso do produtor. Então você reduz a rentabilidade do produtor para que você tenha um produto à base do mercado internacional. Então, como é que nós vamos fazer? Nós temos que incentivar as hidrovias, as ferrovias, para que a gente consiga, talvez não empatar, que é um pouco mais difícil. Nós temos que aumentar o número de ferrovias e o número de hidrovias. Nós temos poucas hidrovias hoje em exploração no país, nós temos alguns rios que a gente chama de rios navegáveis, que é o caso do Madeira, o caso do Tapajós, no futuro o do Tocantins, e a única hidrovia que de fato nós temos no Brasil é a Tietê-Paraná. Essas hidrovias precisam de investimento de sinalização, balizamento, derrocamento, dragagens, para que ela de fato seja uma hidrovia. E por outro lado, nós precisamos de ferrovias que substituam o transporte rodoviário de longa distância. Porque o transporte rodoviário, ele sempre vai existir. Ele precisa alimentar as ferrovias e as hidrovias. E nessa alimentação ele vai ter aí uma distância média de 400 quilômetros, o que seria muito bom para quem transporta, para o transportador, assim como para o nosso setor produtivo. De Brasília, Berenice Leite. Por aqui nós vamos falar de café. A situação de frete realmente é uma questão grave no Brasil. Logística tem tido nos últimos 2 anos, isso não é questão
só de falar do governo, mas é que não tinha realmente um investimento, um planejamento melhor de logística, que é o que começou a ter nesses quase 2 anos agora, o que fez com que baixasse os custos. Entretanto, ainda há muito a ser feito no país. Agora sim, falamos de café, vamos dar uma olhada como é que vem o café arábica negociado em Nova York. Você tem aqui a posição de dezembro, $1, 5 centes mais 90 libra peso. Março, $1, 8 centes mais 65. Maio, $1, 10 centes mais 50. E julho, $1, 12 centes mais 5 por libra peso. São os negócios que destacamos agora com o café arábica na Bolsa de Nova York. Café em Londres agora, café robusta negociado por lá. Você acompanha comigo as posições em queda no dia de hoje. Novembro a $1.266 a tonelada, janeiro $1.302, março $1.311 a tonelada e maio $1.324 por tonelada são as posições com café robusta na Bolsa de Londres. E essa safra de trigo, praticamente finalizada lá no estado do Paraná, teve por parte de uma das cooperativas, a Cocamar, o incentivo para que se trabalhasse com uma outra variedade, o chamado trigo branqueador. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Mauro Andrade. Trigo branqueador é um projeto que a cooperativa Cocamar está fomentando junto aos produtores aqui no norte do Paraná. Com este projeto, Trigo Branqueador, pretende-se aumentar a renda dos produtores que aderirem a essa nova variedade. Rafael Furlaneto, engenheiro agrônomo da Cocamar, nos fala mais sobre este projeto. Acompanhe. O projeto Trigo Branqueador é uma inovação que a Cocamar trouxe para os cooperados. É uma forma dele aumentar a rentabilidade, viabilizar esses triticultores. O trigo branqueador é uma cultura do trigo comum, como as outros materiais de trigo, as outras cultivares, porém o grão possui uma característica específica, que é de produzir farinhas mais claras, farinhas brancas. Então esse produto, no final, consegue obter um preço, um valor agregado na comercialização, e esse valor é devolvido ao nosso cooperado. Então o produtor aderente ao projeto Trigo Branqueador tem a possibilidade de agregar valor à sua produção. Para o produtor não muda muita coisa, porque o manejo da lavoura é o mesmo que ele faz do trigo pão. Então o produtor não requer nenhum investimento adicional. Porém, o trabalho que a Cocamar vai fazer de segregar esse produto garante para ele ao final um adicional do valor comercializado, um plus no rendimento da lavoura. A avaliação do produtor Fabiano Fazula, que plantou pela primeira vez o trigo branqueador, é positiva. Eu estou plantando pela primeira vez, estou contente sim, porque o investimento dele é um investimento padrão, quer dizer, ele não traz nada de diferente e agrega valor no final, né? Que é esse bônus que a cooperativa acaba repassando para a gente. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Bom, com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Nós vamos voltar logo mais às 16 horas no horário de Brasília. Na sequência, vem mais grandes oportunidades para você aqui em De Olho na Fazenda e também os eventos que você acompanha aqui pelo canal do Boi. Uma boa tarde e até mais!